Hoje é dia de visitar um clássico da perfumaria. Hoje nós vamos voltar no tempo para o ano de 1995, para quando foi lançado o Le Male de Jean Paul Gaultier. Um dos perfumes que, de certa forma, foi revolucionário, tem lá o seu peso na história, tem características da grife e do seu criador, o próprio Jean Paul. Enfim, vamos rodar a vinheta para descobrir se esse danadinho de 27 anos, o número da sorte, olha só, se esse danadinho de 27 anos ainda se sustenta na perfumaria moderna. Roda a vinheta e bora lá pro vídeo. Tá querendo comprar um perfume importado, mas quer testar bem antes, quer ir preparado e não comprá-lo completamente às cegas, ou então você já tem a fragrância e quer levar muqueado em algum lugar para não ter que carregar o frasco para lá e para cá? Tem a SG Importados, parceira aqui do canal, que tem um vasto portfólio das fragrâncias importadas suas favoritas ou de suas futuras compras, tanto perfumes importados masculinos quanto femininos. Acesse lá o site sgimportados.com.br, bota o cupomzinho perfumorista que vai te dar 10% de desconto e não converte nada, que eu não ganho nada para esse cupomzinho não, tá? Isso é um benefício exclusivamente para vocês. Le Male já pode ser considerado um perfume vintage, afinal de contas, vintage vem de 20. E já se passaram 27 anos desde que ele foi lançado. Eu também já sou vintage. E você aí de casa, já é vintage também? Já chegou nos seus vintão? O Le Male foi lançado em 1995 e foi um dos primeiros, se não o primeiro perfume que ganhou a conotação clubber, ou melhor, aquele rótulo de perfume baladeiro. Para isso, a gente tem que entender mais ou menos a perspectiva da época, né, e como estava o cenário da perfumaria. Lá por meados de 1995, nós não tínhamos perfumes assim como essa baunilha toda que o Le Male tem, nem a performance que ele tinha. As fragrâncias eram mais suavizadas. A gente tinha acabado de sair dos anos 80, da época dos Powerhouse, e começava a tendência dos perfumes limpos e frescos, como o Acqua di Gio, o CK1, a gente tinha também o L'Eau de Saint Pour Homme, dentre tantas outras fragrâncias que puxavam para esse lado, né? Mais limpinho, mais fresquinho, ao contrário das fragrâncias musgosas, courosas e sujonas da década de 80. Talvez o único perfume ali que na época também tivesse esse rótulo clubber, mas eu não consegui encontrar nenhuma referência, foi o Youp Homme, que é um perfume também revolucionário, que teve bastante impacto durante o ano de seu lançamento. Afinal de contas, é uma fragrância que trouxe vamos dizer assim, umas características andrógenas, né? É um perfume meio agênero, doce e floral ao mesmo tempo, de forma que você não consegue apontar se é um perfume de fato masculino ou feminino. Além do líquido e das propagandas, né? Todas cor-de-rosa e etc., vindo na década de Marlon Brando, Arnold Schwarzenegger, Sylvester Stallone, Chuck Norris e etc. Esse cabra que vinha com testosterona exalando até onde dava, né? O minoxidil não existia naquela época, eles passavam a mão assim no Schwarzenegger e nesses caras aí, passava depois na própria barba para ver se crescia, né? Não cresceu. Enfim, e o Le Male veio e trouxe esse DNA aromático, agradável, que estava em alta na época, junto com essa baunilha, uma baunilha doce e cremosa, bem tradicional, que a gente sente em vários perfumes hoje. É um DNA clássico e meio que atemporal. O Le Male é a raiz e você consegue sentir os traços deles em todos os perfumes que foram lançados subsequentemente. O Ultra Male tem também esse toque de canela com bastante baunilha e uma pegada de lavanda e um pouco de hortelã, mais achicletado. Aqui você não tem esse lado tão achicletado. O Le Male Le Parfum também traz um pouco dessa baunilha tradicional do Le Male tradicional, sem trazer as notas aromáticas. O Le Male Elixir meio que traz um best hits de toda a linha
incluindo a parte aromática, fresca da lavanda com hortelã, junto com o achicletado do Ultramale, um toque abaunilhado mais especiado vindo do Le Male. Uma criação que é um pouco singular, mas que está bem atualizada em relação aos perfumes de hoje em dia. E o Le Male acaba ficando meio que isolado, pois a combinação de lavanda bem aromática junto com o hortelã dele aqui meio que não são mais tanto assim tendência. Ainda que você encontre referência dessas características em outros perfumes, não é mais algo que a gente vê tanto por aí. Essa combinação de lavanda, hortelã e baunilha. Enfim, o Le Male tradicional é um perfume relativamente simples. Você tem esse acorde alavandado fresco que não é tão limpo. Essa lavanda ela traz uma característica um pouco dela só mesma, porque tem não só aquela sensação de conforto que a lavanda consegue trazer, mas ela é um pouquinho amarga. Junto você tem o hortelã, que não chega a dar um toque mentolado. Ele vai puxar mais para um lado de frescor mesmo, algo verde e herbal, sem a mentinha. Algumas pessoas dizem que antigamente era possível sentir muito mais dessa menta, era uma menta mais geladinha, mais fresca também, quase como se fosse um Trident, né? As versões mais atuais do Le Male não possuem essa característica, pelo menos é o que eu pude encontrar. Uma outra coisa que sentia-se mais na versão antiga e não se sente tanto hoje é justamente um amargor especiado vindo da Alcaravia, que até está presente aqui, você sente um pouco, mas não é tão forte. Há relatos de que antigamente esse amargor vinha para dar um toque a mais, um tchan, e que hoje não está tão forte assim. Acredito que a única coisa que remanesceu intacta até hoje é a baunilha. Essa baunilha docinha, cremosa, muito tradicional e que não é inovadora, mas que também não precisa ser. É uma baunilha doce e cremosa, como várias outras. Enfim, vamos entrar na pirâmide olfativa e explico melhor o cheiro desse danadinho. Le Male de Jean Paul Gaultier é um perfume Amber Fougère importado masculino. Ele tem no topo lavanda, hortelã, cardamomo, bergamota e artemisia. Quando você borrifa ele na pele, você sente um toque alavandado e fresco. Essa lavanda tem uma pegadinha um pouco amarga que vem dessa Alcaravia que está mais para frente, e você sente também um pouquinho do frescor herbal do hortelã. A lavanda consegue trazer também um frescor herbal, mas você sente que é difuso aqui, ou melhor, é segregado um do outro. Você tem essa camada inicial da lavanda, um pouquinho cítrica, fresca e um pouquinho limpa, puxando para aquele lado confortável que a gente sente em perfumes como o Percival, dentre outros ali, o Fierce também de Abercrombie, mas não é exatamente igual. Depois entra esse hortelã que não é mentolado, é um hortelã que dá uma sensação fresca e herbal, e é basicamente isso. Quase como a gente sente no Joker. No meio campo ali você sente um amarguinho, que no começo é o fundo do perfume. Nos primeiros segundos ali onde você borrifa ele, sente na pele, é o fundo, é a base da fragrância, porque a baunilha ainda não se sobressai. À medida que o perfume vai secando um pouquinho, já depois de 1-2 minutos que você aplica ele, a baunilha vai aparecendo e vai comprimindo esse amargor, ficando bem suavezinho. E eu sinto um toque floral branco vindo da flor de laranjeira aqui também, que tá no coração. Eu estou queimando um pouco a largada, mas na saída você sente uma pegada de flor de laranjeira que vai parecer algo um pouco medicinal. É uma flor de laranjeira vintage, que você sente em alguns perfumes mais antigos. Não é um floral branco como os de hoje em dia. É quase como se fosse uma flor de laranjeira trabalhada como o heliotropo. É uma saída que é relativamente complexa, é a parte mais difícil, vamos dizer assim, do perfume. Mais pra frente ele fica bem suave, bem tranquilo. No coração tem canela, flor de laranjeira e alcaravia. Essas notas de coração aparecem já logo de cara na saída. É como eu falei, a flor de laranjeira vai dar essa nuance um pouco de heliotropo, meio charopada, mas nada como o Yuppie. É quase como se fosse uns 5% de Yuppie homem no perfume. A alcaravia também oferece um pouquinho de amargor especiado. Pode até ser que seja do próprio cardamomo, não dá pra apontar exatamente, afinal de contas não tem um cromatógrafo no nariz, né? Mas dá pra sentir um toque ardido, levemente picante e um pouquinho amargo no coração do perfume, misturado com essa nuance floral branca aí de heliotropo. A canela, que geralmente é bem forte, aqui eu particularmente não sinto nada assim que lembre canela mesmo.
A não ser essa parte mais ardidinha e especiada, bom, a canela pode oferecer esse tipo de coisa, ela não dá aquele chicletado tradicional dela, então, não sei, talvez isso tenha se perdido com o tempo e o perfume fosse mais achicletado, com mais canela no começo. Afinal de contas, era uma fragrância muito mais potente antigamente, né? E no fundo tem baunilha, fava tonka, âmbar, sândalo e cedro. É uma base genérica, você vai sentir aqui a combinação de baunilha e fava tonka. Âmbar, sândalo, cedro vão exclusivamente trazer um pouco mais de cremosidade para o perfume, especialmente o sândalo. O âmbar e o cedro não aparecem, não se apresentam, eles são inodoros. O fundo consiste de baunilha, que tem lá assim um toquezinho sintético vindo da fava tonka, mas ela é essencialmente doce e cremosa. Aparece bem discretamente na saída, à medida que o perfume vai secando, ela vai ganhando protagonismo e encurtando outras nuances do perfume, e aí ela vai começar a rivalizar com o acorde alavandado, hortelã, o acorde aromático do perfume com esse fundo doce e cremoso. E é basicamente isso. Ele vai abrir levemente limpo, fresco e confortável, com uma nuance fresquinha herbal, uma pitada de amargor no fundo. À medida que vai secando, ele vai ganhando mais baunilha, vai ficando mais adocicado. Essa parte floral branca e o amargor fica bem pequenininha, bem discreta ali no meio de campo, enquanto você tem do outro lado do perfume a superfície dele, o alavandado, fresco e herbal. E é basicamente isso, a fragrância vai ficar assim até o final, sendo que muito lá no finalzinho você sente aquele aspecto de baunilha mais seca, sem tanta cremosidade. E é basicamente isso. Em termos de performance, o Le Male tem uma projeção que é intensa de fato nos primeiros 25, 30 minutos, é uma fragrância com potência, mas depois ele já vai ficar bem mais suavizado. Não chega a ficar, vamos dizer assim, intimista, mas ele não é uma fragrância ultra potente. É uma fragrância que vai entrar ali uma sensação de perfumação de pelo menos umas 2, 3 horas. Você consegue sentir ele relativamente fácil e suave no ar. Depois disso, de fato, ele vai ficar muito mais rente à pele, mas eu ainda não digo que fica intimista. Com uma fixação que fica em torno de 8 a 9 horas. Há relatos de pessoas que dizem que ele tinha uma projeção e fixação tão potentes quanto a do Ultramar, e hoje em dia ele tá suave desse jeito, né? Eu tive só uma oportunidade de cheirar um Le Male Vintage e não pude testar a potência, apesar que na saída ele era bem forte mesmo, até na fita olfativa. No doçômetro é uma nota 5, 6. É um perfume que tem doçura, ele é doce, é cremoso, mas essa doçura nunca assume o posto de protagonista, porque ele tem a nuance aromática sempre muito bem presente e contrabalanceando a doçura e cremosidade. Fazendo a estreia aqui no canal, eu havia colocado o citrômetro para medir o quão cítrico é o perfume, só que quando o perfume não é cítrico, a gente tem que trocar e colocar outra coisa. Uma característica que é inerente a todos os perfumes é a agradabilidade. Então, de 0 a 10, sendo 0 um perfume desafiador e 10 um perfume super agradável, o Le Male fica ali com uma nota 7,5, 8. É uma fragrância muito fácil, muito agradável. Algumas pessoas podem entortar um pouquinho o nariz por conta do amarguinho que você vai sentir no perfume, a maneira como a flor de laranjeira é trabalhada também, mas de resto é um perfume com o foco em ser agradável. E é genuinamente um perfume masculino. Engraçado que quando ele foi lançado, muita gente associava ele com um perfume sendo focado para o público LGBT, né? Uma fragrância extremamente compartilhável. Hoje em dia, comparando com outras coisas que a gente tem aí, o Le Male é um perfume verdadeiramente masculino. Em termos de usabilidade, é uma fragrância que faz muito bem primavera, outono e inverno, não é um perfume para o verão. A primavera eu vou recomendar vocês terem um pouco mais de cautela, mas ele embarca bem o que é o espírito da primavera. É uma fragrância bem alegre, despojada, um perfume feliz, né? Que você consegue utilizar em barzinhos, consegue utilizar em encontros românticos, durante o dia ou à noite, pode ser usado também na faculdade, quebra um galho para usar num trabalho, ou então como uma assinatura também, né? Mas é um perfume que transparece mais a vida noturna, a vida boêmia, essas coisas mais divertidas. Não é um perfume para você usar na academia, no trabalho, ou definitivamente não é um perfume para você utilizar de social. Ele quebra um galho no trabalho, dá para você utilizar porque ele é bastante agradável, não tem jeito. Eu particularmente não vi problema em utilizá-lo na academia, não achei que ele ficou enjoativo nem nada, ficou na verdade muito agradável, mas o pessoal costuma frangar, né? Então um perfume um pouquinho mais doce vai atrapalhar eles. Enfim, Le Male de Jean Paul Gaultier é um perfume atemporal, é uma fragrância que vai entrar nos anais da perfumaria, com certeza vai ser eternamente uma referência, pois foi realmente um perfume
revolucionário. Tem esse frasco super descontraído, essa silhueta sexy, né? Com um pacotão na frente, uma bunda, um tórax enorme, um objeto, né? Praticamente. Enfim, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Muito obrigado aos membros do canal que assinam o Clube dos Canais. A ajuda de vocês é imprescindível para a manutenção dele. Tem planos a partir de R$ 2,99 ou que oferecem um benefício que você está procurando. Assine de acordo com a sua necessidade. Não deixe também de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações. Espero que vocês tenham uma excelente semana. Beijo a todos. Fiquem com Deus e tchau.